Sabia que existe em São Paulo um oásis onde se cultiva ervas orgânicas? Pois é, você pode comprar essas ervas e vir visitar esse viveiro, que é a coisa mais linda do mundo, é pertinho da Marginal, nem parece que você está em São Paulo. Bom, eu estou aqui então no Sabor de Fazenda e eu vou contar um pouquinho, eu vou chamar a Silvia Gerra, que é uma das proprietárias aqui, e ela vai contar pra gente hoje um pouquinho sobre os tipos de mentas. Eu estou aqui no Sabor de Fazenda com a Silvia Gerra e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a hortelã. Como é que é? Você estava me falando que são 65 tipos diferentes? Na verdade, das mentas a gente tem registrado 25, né? Espécies de menta, mas deve ter muito mais, porque as mentas, a gente vai falar muito sobre isso, elas são plantas elas se hibridizam, se misturam muito facilmente. Então, assim, às vezes no teu próprio quintal você tem dois tipos de menta que, se você colocar junto, elas podem nascer um terceiro tipo que não está catalogado, então é muito curioso, legal. É muito interessante, mas de uma certa forma, que eu acho que é importante as pessoas saberem que elas devem ser plantadas separadamente. Isso é super importante, exatamente para evitar esse cruzamento que às vezes não é nada, nasce alguma coisa que não tem uma característica tão da menta. Então a gente está acostumado muito com a hortelãzinha, essa de muito perfumada, né? E ainda ser orgânica é incrível, né? O perfume. É muito mais forte. Essa é a mais comum que a gente conhece, que é a hortelã de jardim mesmo, a mais utilizada nos pratos, na culinária. Inclusive é uma planta, é um vermífugo muito bom. Na culinária árabe se usa muito, né? Muito, E não é só para perfumar ou dar um sabor, ela tem uma função medicinal. Exatamente porque ela inibe o desenvolvimento dos ovos de lombriga e usa muita carne crua, né, na culinária árabe. Então é interessante a utilização da hortelãzinha junto, principalmente eles usam muito o quibe cru, né, com a cebola, e a hortelã, ela ajuda nessa questão digestiva. Que legal! É uma informação muito legal. E daí você tem um monte delas. Essa eu sou apaixonada, que é a hortelã variegata. Olha linda. Que linda. E esse vaso tá um arraso, tá lindo demais. Né? Esse daqui a gente usou uma garrafa, de água e fizemos o plantio. Tudo é possível, sabe? Você tem que só levar em consideração a altura do vaso para você fazer esse plantio. E essa hortelã variegata, ela fica lindíssima nos jardins, como forração. Então, porque ela não é muito comum, e essa coisa, assim, essas folhinhas, né, mais esbranquiçadas, elas dão um charme total. Então, essa é a hortelã variegata, uma água com ramos dessa hortelã, com rodelinhas de laranja ou limão, fica perfumada, gostosa e refrescante. Refrescante, né? Exatamente. Agora, no verão, né, então, aqueles dias mais assim, que você está mais enjoada, mais indisposta, fazer uma água dessa também ajuda, que você fica mais bem disposto, né? Mais animado. Que legal. A função medicinal das mentas é a mesma, ou dependendo do tipo ela varia um pouquinho? Olha, tem uma curiosidade nas mentas que eu acho assim, elas todas são extremamente digestivas. Todas elas são tônicas. O que mais a gente pode falar delas? Tem uma coisa que eu acho incrível, quando as pessoas pensam assim, no verão, mas eu vou fazer chá de hortelã, chá de mentas, mas está calor. Mas a menta tem uma característica, por ser refrescante, que mesmo no verão, você consegue não ter a sensação que está calor, estou tomando um chá de menta, porque ela é refrescante. Então, a menta, ela tem essa propriedade refrescante, digestiva, adstringente, ela é incrível. Eu acho as mentas, e para os enjoos todos. E tem algumas características, por exemplo, o poejo, muito ligado à parte respiratória. Olha o perfume do poejo. Ele é picante, você percebe que tem um mentol. Todas elas têm um mentol. Essa daqui, ela está mais ligada à questão respiratória mesmo. O que mais que a gente tem aqui? Olha essa. Um detalhe, vocês estão vendo eu fazer isso? O óleo essencial da planta, né, o que dá esse perfume, inclusive, e as maiores características da planta, está na parte de fora da folha.
Então, para você sentir perfume, você tem que dar um leve toque para liberar. Olha que delícia. Essa é a menta mesmo. Essa é a original. Essa é a menta. O que mais? Tem a hortelã-pimenta, que também... Você percebe assim, todas têm sutilezas, né, no perfume, mas todas elas têm o mentol, que é uma característica bastante comum, que é o que fala que são mentas, né? Essa é uma outra variedade, que é a hortelã portuguesa. Tá vendo? Ela é bonitinha e ela parece meio aveludada. Tá vendo? Ela é mais resistente que a hortelã comum. E também dá para usar no suco de abacaxi, dá para usar também nos chás. Não tem nenhuma contraindicação para ela. Todas elas vão se alastrando no... Elas se alastram. Então, uma das formas de você cultivar a hortelã é por galhos, né? Que você pode fazer mudinhas, ou pela raiz. A raiz, você pode colocar na terra e ela rebrota. O que hortelã gosta? Terra boa. Hortelã gosta de terra rica em matéria orgânica e de água. Geralmente as terras ricas em matéria orgânica, elas são mais argilosas e elas seguram mais a umidade. Então assim, totalmente diferente de um alecrim. Então hortelã, se for cultivar hortelã, lembre de dar uma terra bem boa para essa planta. Outra característica que a gente vai fazer daqui a pouquinho é o plantio. Não se planta hortelãs, as mentas, né? A gente fala hortelãs, mas são mentas do gênero menta, não pode plantar junto. Por causa exatamente disso que a gente estava falando. Elas não hibridizarem e fazer uma bagunça. Ainda mais que elas são super egoístas, elas são folgadas, são plantas folgadas. Espaçosas, né? Super espaçosas, elas vão correndo, vão ocupando o espaço delas. E então é interessante a gente escolher um recipiente onde elas tenham esse espaço para desenvolver e uma espécie por recipiente. Aí você pode falar, bom, mas se for no chão, como é que faz? Mesma coisa, você planta num canteiro e tem que pôr uma separação, uma divisória, para ela não invadir a outra. Então, isso é importante ficar bem ciente disso. Eu acho que é uma dessa plantada, e ela foi indo, aí eu dei uma podada, não sei o quê, agora ela brotou de novo, ela brota do nada, assim, né? Ela não tolera muito inverno, apesar que a gente não tem tido muito inverno, né? Mas ela dá uma sumida, ela dá uma sumida, ela dá uma diminuída, ela dá uma descansada, coisa que é o que a gente entende como dormência, né? O repouso dela, o repouso vegetal, né? E o que nós temos que fazer nesse momento? Quando a gente percebe que a hortelã está muito comprida, que ela está com poucas folhas, você tem que cortar baixinho e jogar fazer uma poda mais drástica, baixo mesmo, logo acima da terra. E daí você joga uma terra boa por cima e ela rebrota. E rebrota com muito mais força. Então isso que você fez é isso mesmo. A própria planta te pede essa poda. E como que a gente sabe quando que ela está pedindo? Quando eventualmente começa a ficar com poucas folhas no caule, tá vendo aqui? E vão ficando com folhas em cima. E às vezes as folhinhas ficam pequenininhas em cima, muito pequenas, porque e elas estão na verdade te pedindo para você cortar. E as pessoas muitas vezes têm dó. Tá muito bonito, mas tem o dó de usar, daí tem o dó de podar, acaba não usando. Não usando nunca, né? A sensação que eu tenho das ervas, né? Eu tenho um jardinzinho atrás e a gente pôs muitas ervas. Meu marido gosta de cozinhar e tal, então a gente basicamente ervas, né? E as ervas você tem que podar, você tem que usar, né? Você tem que usar, e as ervas, elas têm uma característica muito legal, elas se multiplicam e elas crescem com muita rapidez, então é um presente muito legal para os amigos, para a família. Presenteia na forma de buquê, de chás, de tudo, porque elas te pedem para irem para outros lugares, sabe? Para você espalha, né? É isso mesmo. E a sensação que eu tenho assim, você planta um jardim 2 meses depois, ele já está enorme, cheio de vida, e você olha para aquilo, e agora, o que eu faço? Use. É o que eu mais falo para os meus alunos, para os meus clientes na Sabor de Fazenda. Use, gente, não tenha dó. Elas pedem a poda, elas pedem que sejam, né, usadas mesmo. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui, vamos mostrar nesse vaso, vou pôr um pouquinho para cá. A poda das mentas, ela não é uma poda aqui, não é em cima, é uma poda baixa. A gente vem aqui embaixo. Esse vaso ainda não está na hora de podar, mas eu vou ensinar vocês.
só para saber mesmo, ó. É pó daqui, ó. Tá. Tá? Eu podei baixinho, ó. Tá. Tá vendo? Deixa só. Deixa baixinho, deixa nada quase, tá? E ela isso vai que tá arrebentar. aqui eu faço mudas, isso não tem problema nenhum. Mas lembrar, porque isso é uma raiz, ó. Isso tá tudo aqui, ela vai rebrotar. Ela vai. Outra coisa muitas vezes que as pessoas fazem é tirar só as folhas e deixar. Não se faz isso, sempre cortando baixo para ela vir com força, tá? Eu acho que agora a gente podia ensinar o plantio, né, de hortelã, porque é bem interessante, uma característica que as pessoas às vezes compram com os olhos, querem logo o vaso super cheio. Cheio, né? já completo e não... Só que ele está no máximo quando ela comprou, só quando chegar na casa dela... Aí já vai começar o declínio, vai começar né? o declínio. Então, a gente ensina exatamente o contrário. Compre ou plante, o ideal é que as pessoas plantem. Claro, né? tem coisa mais gostosa que botar a mão na terra, né? Exatamente. E espere na sua própria casa essa planta desenvolver até o máximo dela. Então, por exemplo, uma jardineira desse tamanho, tá? Nós estamos falando aí de uma jardineira com 40 centímetros, eu não preciso lotar com 4, 5 mudas. Para quê? Eu vou diminuir muito o espaço do crescimento delas. 2 mudas? 2 é suficiente para esse tamanho. Porque vai né? espalhar. E a gente... E elas vão ter espaço para crescer, Exatamente. né? Não vão ficar sufocadas ali. Exatamente. Apertuchadas, né? Socorro, E daí né? você fala, puxa, claro, faz sentido isso, né? Então, eu acho que é importante as pessoas aprenderem com as plantas. Eu dei recentemente uma aula falando sobre isso. O quanto a gente aprende com as plantas no tempo delas e a paciência. É necessário ter paciência para você ter uma boa colheita, tá? Então, numa jardineira dessa, vamos pensar em 2 mudinhas só. Tá. O que precisa, né, para uma jardineira? Furos embaixo. Ó, a gente fez o furo embaixo Que é para muito drenagem da água. Tem que ter esses furos, gente. Não dá certo plantar em cachepô. Não rola, não tem essa. A água em contato com a raiz, ela apodrece a planta e morre. Aí você acha que não tem mão boa, né? Ai, não tem dedo. Tem, todo mundo dedo tem. verde, né? Então, todo assim, mundo tem. todo mundo tem, é só saber como faz e ficar atento e gostar. Sim. Né? Então, é importante ter isso. Para essa água drenar com mais facilidade, o que a gente usa primeiro? Argila expandida. Que é uma opção. Você pode usar pedrisco, você pode usar brita, caco de telha, algo para colocar sobre esses furos para facilitar a passagem da água. Né? Então, nesse caso, a gente vai usar argila. Eu acho ela leve, ela é fácil de achar, tá vendo? Ela é um material leve. Ela fica em cima dos furos, só que ela não entope os furos, porque a água passa. Então muita gente já enche de terra e não deve se fazer direto com a terra, porque a terra vai começar a sair pelo buraco. Pelo buraco, né? E muitas vezes se entupir esses buracos e a água não consegue sair. Então a primeira etapa é essa. Existe hoje no mercado esse material, que são as mantas, né, de drenagem, que você pode usar. Mas nós vamos usar aqui areia. Isso daqui, olha, facilita a saída da água, porém não deixa a terra descer, né? Mas o material que todo mundo encontra por aí facilmente é a areia, que funciona também como um filtro. Sim. Né? Então é perfeita, é areia de construção, super fácil de achar. E é muito interessante porque a areia não segura a umidade, ela deixa passar. Ela deixa passar. E ela faz esse papel entre a pedra e a terra. Então ela funciona realmente como um filtro. Tá vendo? É super fácil isso daqui. E por fim a gente vai colocar a terra. Mas veja só que interessante. Para eu saber quanto de terra eu ponho, eu vou tirar, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu tirar essa, acho que tá mais fácil. Se eu colocar direto, ela está muito afundada. Então eu vou fazer uma pequena cama, um fundo com a terra, e aí eu coloco a minha muda. A minha muda não pode nem estar muito mais acima, né, do vaso e nem afundada. Portanto, ela tem que ficar na base na borda. Exatamente. Isso é um substrato orgânico, é uma terra orgânica. Somos orgânicos aqui em tudo, desde o adubo, as mudas, as sementes, a gente usa sementes sem defensivos químicos e os inseticidas também são naturais. Então acho que é uma opção que a gente fez, que a gente entende que
Tem que ser completo, né? Não pode ser mais ou menos, senão não... É saúde, né? Claro. Então essas coisas todas a gente vai comer, né? Exatamente. Então acho que a gente tem que cuidar da saúde da nossa família, da nossa casa e tal. Tranquilo, coloquei as 2 mudas e agora a gente completa com terra. Quer colocar? Acho uma delícia botar a mão na terra. Nossa, é muito bom. Tudo, né? De bom. Bem interessante assim esse trabalho todo de colocar e lembrar aqui que se você não abalou muito o torrão, não deve ser mexido nesse torrão, só colocado em volta, esse vaso já pode ir direto para o sol. Quando a gente às vezes vai fazer o transplante de uma muda e quebra o torrão, às vezes você precisa deixar uns 2, 3 dias num lugar mais sombreado. Nesse caso não teve isso. A hortelãzinha, não, tá tudo certo. A hortelã é bem resistente, é uma planta forte. Então lembrando que ela gosta de terra boa, ela gosta de umidade. E gosta de sol. Ela também, gosta né? de sol, pelo menos um período de sol por dia. E lembrar da questão da poda, que é super importante quando ela começa a ficar com os galhos mais compridos e com as folhas menores. E usar, eu acho que o usar é necessário e usar porque ela reproduz fácil. E na hora que você faz a poda, joga um bom adubo orgânico por cima. Pode ser um humus de minhoca, um composto orgânico. E aí ela vai indo. Fica feliz. Ela pode sentir um pouquinho no inverno, né? Como a gente havia falado. Mas, de uma certa forma, não tem muitos segredos com hortelã. É só lembrar de não plantá-la com outras hortelãs. Outras hortelãs, exatamente. Está pronto o nosso vaso. Lindo, gente, né? Olha que lindinho! Eu adoro. Eu também. Muito legal. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos, se inscreve aqui no meu canal. E vem aqui na Sabor de Fazenda visitar o viveiro, que, gente, é a coisa mais linda. Isso aqui é um paraíso em São Paulo. Conhecer a Silvia, a Sabrina, que é a irmã dela também, que são uns amores de pessoas, vocês vão adorar. Legal. Vem aqui, os endereços estão todos aqui do lado, tá bom? Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza, compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Tô te esperando no próximo vídeo. Beijos floridos!